Você precisa entender sobre índices de liquidez. Então, olha só, os índices de liquidez servem para avaliar a capacidade de pagamento de uma empresa. Isso mesmo, nós avaliamos a capacidade de pagamento das empresas por meio dos índices de liquidez. Nós conseguimos identificar se a empresa tem ou não tem condições de efetuar o pagamento em curto prazo, em longo prazo e em prazo imediato. Isso tudo utilizando o balanço patrimonial. Nós conseguimos avaliar essa liquidez por meio de 4 índices. Então, nós temos o índice de liquidez corrente, que se calcula utilizando o ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, vamos supor, a nossa empresa tem um ativo circulante de R$100 mil e tem um passivo circulante de R$50 mil. Ativo circulante de 100 mil, passivo circulante de 50 mil reais. O nosso índice de liquidez corrente, que é um índice de liquidez de curto prazo, será de 2. O que isso significa? A cada R$1 de dívida de obrigação no curto prazo, a empresa tem R$2 de bens e direitos no curto prazo para honrar essa obrigação. Temos também ainda como um índice de curto prazo, a liquidez seca, que se calcula pegando o ativo circulante menos o estoque, dividindo pelo passivo circulante. A diferença da liquidez corrente para a seca é que a gente tira o estoque. Aqui levando em consideração ou que a empresa fique sem vender o seu estoque, ou até mesmo que o estoque possa ficar obsoleto. Então, será que a empresa tem condições de pagamento nessa situação? Então, vamos verificar dessa empresa. Ativo circulante, R$100 mil. Essa empresa tem um estoque de R$75 mil e tem o passivo circulante de 50 mil. Nós vamos ter, então, R$25 mil, 100 mil menos 75 dividido por 50. Índice de liquidez seca será de 50 centavos. A cada R$1 de dívida, a empresa tem 50 centavos de bens e direitos menos o estoque em curto prazo para honrar essas dívidas. Nesse caso, então, como o índice é menor que 1, a gente diz que a empresa não teria condições de pagamento se ela tirasse o seu estoque. Então, se ela não conseguisse vender ou se o estoque ficasse obsoleto. Um outro índice, aí analisando em longo prazo, é a liquidez geral. A liquidez geral vai avaliar a capacidade de pagamento em longo prazo. Então, aqui a gente considera tanto o ativo circulante, bens e direitos circulantes, mas também o ativo realizável a longo prazo. Realizável a longo prazo é um grupo lá do ativo não circulante. É só esse grupo que vem para o cálculo. E nós dividimos isso pelas dívidas de curto e longo prazo, que é o passivo circulante mais o passivo não circulante. Então, nesse caso, liquidez geral, ativo circulante 100 mil, mais o ativo realizável a longo prazo de 50 mil, isso dividido pelo passivo circulante de 50 mais o não circulante de 25 mil. Nesse caso, nós teríamos 150 mil dividido por 75 mil. Isso aqui daria um índice igual a 2. A cada R$1 de dívida, no curto e longo prazo, a empresa tem R$2 de bens e direitos ao longo prazo também, aqui levando em consideração curto e longo prazo, para honrar essas dívidas. E por último, o indicador de liquidez imediata, que é de prazo imediato. Para calcular esse indicador, a gente usa o disponível, caixa e equivalente de caixa, então, caixa e equivalente de caixa dividido pelas obrigações de curto prazo. Então, em prazo imediato, eu levo em consideração o que eu tenho de fato de dinheiro e o que eu tenho de dívida em curto prazo. Nesse caso, seria o 10 mil dividido pela obrigação de curto prazo, 50 mil reais, dá um índice de 0,2. A cada R$1 de bens e direitos, a empresa tem 20 centavos para honrar essas dívidas, 20 centavos em dinheiro mesmo para honrar essas dívidas no momento. Então, se você quer conhecer a capacidade de pagamento de alguma empresa, basta buscar o balanço patrimonial e calcular os indicadores de liquidez.